Olá! Hoje eu quero começar o programa com um dos textos que eu considero assim um dos mais bonitos. Mas ao mesmo tempo é um texto que traz muita controvérsia. Esse texto encontra-se em Mateus 17 e trata-se da transfiguração. O momento em que Jesus sobe ao monte junto com alguns dos seus discípulos e ali os discípulos percebem que o semblante de Jesus muda. E logo aparecem duas pessoas, Elias e Moisés. E agora os discípulos, Pedro chega e fala: Senhor, não seria bom que fizéssemos aqui barracas para que vocês pudessem descansar? E nesse momento uma voz dos céus desce, os discípulos amedrontados, e a voz dizia o seguinte: este é o meu filho querido que me dá muita alegria. Eles caem prostrados no chão, temendo aquele momento, e a hora que eles levantam, já não aparecem, já não se veem mais as duas pessoas que estavam com Jesus. Agora, essas interpretações que tem por aí, dizem que eram os espíritos de Elias e Moisés, dizem que eram fantasmas, mas olha, é muito estranho mesmo, porque ao prostrarem-se ao chão e levantarem, já não veem mais as duas pessoas que estavam com Jesus? Como entender esse texto? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já estamos ao vivo, conectados com o Brasil e o mundo, através das ondas do rádio, da internet, da TV Novo Tempo, espalhada pelo nosso país, nosso maravilhoso Brasil. Obrigado mais uma vez pela sua audiência, você que já está aí coladinho com o programa Na Mira da Verdade e que faz o programa acontecer, porque com as suas perguntas, com seus questionamentos, é que o programa acontece. E as suas perguntas, as suas dúvidas estão na Mira da Verdade respondidas à luz da palavra de Deus. Portanto, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser, tire a sua dúvida e vamos colocar tudo na mira da verdade. Vamos começar o programa cumprimentando meu amigo que já está pronto ali, professor Leandro Quadros. Como é que tá? Tudo bem? Pois olha, meu amigo, estamos aqui felizes porque a cada viagem que fazemos, sentimos o carinho e o amor do nosso telespectador e ouvinte. Eu queria rapidamente, amigo Tito, mandar alguns abraços aqui. Um abraço para o Caetano e Shirley, eles são de São José do Rio Preto, São Paulo, e quem nos pediu para entregar esse abraço foi o Baldinotti e o Walter Santos, que estiveram aqui e disseram que o Walter e a Shirley, que o Caetano e a Shirley gostam muito do programa, que Deus abençoe a vocês. E um abraço, para finalizar, para os meus queridos amigos, o Rudy e a Cláudia, que eu pude ver em Maceió esse fim de semana, me receberam tão bem. E um abraço para vocês, queridos, e para todo este povo querido que esteve na Casa Aberta, no Centro de Convenções de Maceió. Que Deus guarde vocês e obrigado pelo carinho que vocês têm para com a Novo Tempo. Quer dizer que o seu final de semana foi intenso então, né, professor? Foi intenso, viajei bastante. Tá bom. Vamos então já começar o nosso programa. Você viu aí, professor, que eu comecei o programa falando de um texto bastante interessante, que é Mateus 17, onde conta ali da transfiguração de Jesus. Sim. E ali é um momento interessante, né, porque Jesus muda o seu semblante começa a ficar iluminado, as suas roupas começam a ficar iluminadas e aparecem duas pessoas ali, Elias e Moisés. E existem muitas dúvidas com relação a essa aparição, professor. Certo. Dizem que são fantasmas ali de Elias e Moisés, outros já começam a fundamentar a questão do espiritismo, são espíritos e ali se fundamentam a sua teologia. Mas se a gente analisar o texto, professor, realmente eles caem prostrados quando ouve a voz de Deus e a hora que se levantam já não aparecem mais ali. Afinal de contas, eram ou não eram espíritos desses dois homens? Um que morreu e ressuscitou e foi para o céu, e o outro que foi transladado, ou seja, foi para o céu vivo e agora aparecem ali com Jesus Cristo.
Qual o sentido disso daí? E como que os discípulos também compreenderam isso, professor? Pois olha, essa pergunta é importante porque esse é um dos textos mais usados para defender a imortalidade da alma, sendo que, na verdade, o texto é um golpe contra essa doutrina. Por exemplo, irmãos nossos, queridos amigos espíritas, eles creem que aqui era o espírito de Elias, que estava aqui conversando com Jesus, e já muitos irmãos evangélicos protestantes dizem que era o espírito também de Moisés que estava aqui. Mas quando fazemos uma leitura do capítulo, e quando fazemos uma leitura de alguns versículos paralelos, percebemos que, apesar de muito sinceros, os nossos irmãos espíritas e outros irmãos evangélicos estão enganados em relação a esse texto. Por exemplo, no próprio capítulo percebemos que não se trata aqui de uma reunião espírita entre Jesus e os espíritos de Elias e Moisés. Quando você lê o versículo 3, ou melhor, o versículo 4, Pedro nos dá um esclarecimento interessante, diz assim: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Perceba que Pedro se oferece para fazer 3 tendas, diríamos 3 barracas, para que aqueles 3 hóspedes, ou melhor, para que Jesus e 2 hóspedes ali ficassem. Se fossem meros fantasmas ou espíritos, não há necessidade de fazer tenda. Fazer uma tenda para um espírito passar a noite não tem cabimento. Então, Pedro, ao ver Jesus conversando com Moisés e Elias, Pedro compreendeu que Jesus conversava com 2 pessoas reais. O segundo aspecto, por exemplo, os irmãos espíritas dizem que aqui, muitos irmãos espíritas, não todos, é claro, dizem que aqui era o espírito de Elias que estava com Jesus. Porque aqui em Mateus, capítulo 17, verso 13, é dito assim: naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Mas, na verdade, essa interpretação espírita não tem qualquer fundamento bíblico. Por quê? Nós vamos aqui para o segundo livro de Reis, no capítulo 2, e obtemos uma revelação muito interessante. Segundo Reis, capítulo 2, vamos ler aqui a partir do versículo 1. Quando o Senhor levou Elias aos céus, num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei. E aqui é mencionado, é bom você ler todo o capítulo, que Elias realmente foi levado vivo para o céu. Então, o Elias que apareceu para Jesus não era um espírito de Elias, mas era o próprio Elias. Ou seja, essa questão de que Deus vai levar para o céu espíritos desencarnados, isso é uma questão antibíblica. Porque Elias, para ir para o céu, ele foi vivo. E claro, depois ele foi transformado para ter um corpo espiritual, habitando com Deus a eternidade toda. Já em relação a Moisés, sabemos, através ali de Deuteronômio, no capítulo 34 ali, que realmente Moisés morreu. Só que há um detalhe, não foi o espírito de Moisés quem apareceu para Jesus lá naquele monte. Você precisa ler Judas, capítulo 1, versículo 9, e você vai ver aqui uma revelação interessante. Como que Moisés, depois de morto, pôde aparecer e conversar com Cristo? Judas 1,9 diz assim: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. É claro que Miguel não estava aqui disputando um corpo morto com o diabo. É claro que a ressurreição de Moisés aqui estava envolvida. O diabo queria que Moisés permanecesse na morte como um direito seu por Moisés ter pecado. Mas Jesus, por sua graça, ele leva para o céu quem ele quer. E aqui percebemos que Moisés foi ressuscitado para que pudesse aparecer para Jesus. Moisés e Elias apareceram a Jesus, vivos, não mortos. E eles estavam ali conversando com Cristo sobre
as próximas semanas que Cristo teria de enfrentar na cruz do Calvário. Com certeza, Deus utilizou esses dois grandes homens para animar Cristo a prosseguir na caminhada dele, no seu propósito de salvar a humanidade através do seu sacrifício na cruz do Calvário, como lemos em João 3,16. E por isso, longe de defender a imortalidade da alma, pelo contrário, Mateus 17 é um golpe contra essa doutrina, nos mostrando mais uma vez que a Bíblia tem uma visão integral do ser humano. Para o ser humano estar vivo, seja aqui ou seja no céu, tem que estar com o corpo, com a sua mente, com a sua espiritualidade, tudo em funcionamento perfeito. Afinal, Deus leva para o céu corpos glorificados e não espíritos desencarnados. Ok, professor, muito bem. Para você participar do nosso programa, basta você mandar as suas perguntas pelo Torpedo SMS. O nosso número é 12 9156 6972. Você manda sua pergunta e eu recebo aqui na hora. Ou então, você pode também acessar o nosso blog. O nosso blog é novotempo.com/Na Mira da Verdade. É só você ver aqui do lado direito, ali tem um espacinho para você preencher a sua pergunta. Depois eu mostro para você aqui no nosso monitor, o nosso blog, para você identificar exatamente onde você manda a sua pergunta e eu recebo também aqui na hora. Ou ainda, se você preferir, você pode mandar as suas perguntas pelo nosso Twitter. O nosso Twitter é @NaMiraDaVerdade. É só você entrar lá, twitter.com/Na Mira da Verdade, e você pode ali se cadastrar, passar a seguir a gente e mandar as suas perguntas também, tá bom? Bom, a perguntinha que chegou aqui foi pelo SMS. E, professor, ainda nesse mesmo assunto de imortalidade, espiritismo, a pergunta que chegou, deixa eu ver, foi do Eber de Salina. Ele diz o seguinte: passou uma reportagem esse final de semana em uma das emissoras de televisão aberta aí no nosso país, falando sobre uma experiência de quase morte, que a pessoa quase que morreu e teve um momento lá que ela pôde ver como se ela estivesse fora do corpo dela. Como é que é isso, professor? Isso daí tem alguma coisa a ver com a nossa alma? Tem alguma coisa a ver com o nosso espírito? Ou isso daí é simplesmente alguma coisa da mente? Sei lá, como é que a gente pode tentar mostrar na Bíblia esse tipo de experiência, de quase morte? Se é que existe mesmo, professor? Pois olha, muitas pessoas, antigamente se dizia que quando uma pessoa tinha uma sensação de sair fora do corpo, dizia-se que essa pessoa teve uma experiência pós-morte. Só que depois o termo foi mudado porque foi comprovado que, na verdade, essas pessoas não estavam mortas para ter uma experiência pós-morte. E aí o termo foi mudado, a expressão, para experiência quase, morte. Mas, na verdade, sabe-se por algumas questões científicas que realmente a pessoa, muitas vezes, num estado de trauma cerebral, alguns induzidos por drogas também, eles podem se sentir, ter a sensação de se enxergar fora do corpo. Nós mesmos, em um sonho, pode acontecer de num sonho enxergarmos a nós mesmos fora do corpo, mas isso é uma coisa assim, quase que natural. É lógico que em alguns aspectos há questões espirituais envolvidas, mas vamos ficar nesse aspecto mais natural. Isso não indica que nós tenhamos uma alma que sai fora do corpo, por quê? Porque a Bíblia não ensina isso. O que acontece é que alguns cientistas, influenciados pelo espiritualismo, quando eles analisam esses acontecimentos, eles já interpretam com base na visão de mundo que eles têm. Isso, de certo modo, é natural, porque dizer que somos parciais em tudo que fazemos é mentira. Não é? Sempre há algo de subjetivo naquilo que fazemos, até mesmo numa pesquisa, por mais científica e criteriosa que ela seja. Agora, a Bíblia não ensina realmente a existência de uma alma que sai fora do corpo. Pelo contrário, quando nós vamos aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 7, percebemos que ao invés de Deus colocar uma alma no ser humano, Deus, ele fez do ser humano uma alma. Veja o que diz aqui esse texto bíblico, que é muito interessante. Diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Perceba que o homem se tornou uma alma e não que ele recebeu uma alma. Deus colocou dentro do ser humano o fôlego de vida. Este fôlego de vida é o espírito, e a união do corpo
com o fôlego de vida, formou a alma vivente. Para a Bíblia, apesar de alma ter vários significados, o significado principal do termo é pessoa viva. Por isso, amigo telespectador, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo, você é uma alma, eu sou uma alma, os nossos câmeras aqui são almas, o Tito é uma alma, porque biblicamente a alma é uma pessoa viva. E vou lhe dar mais um texto bíblico para você comprovar isso. Deuteronômio capítulo 10, versículo 22, também é um texto muito interessante. Deuteronômio 10, 22 diz assim: os seus antepassados que desceram ao Egito eram 70 ao todo, 70 almas. Mas agora o Senhor, seu Deus, os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Veja, o termo alma aqui é empregado para se referir a 70 pessoas vivas que desceram para o Egito. E, portanto, a Bíblia não ensina a existência de uma alma que sobrevive fora do corpo. É muito interessante que todo o nosso telespectador e internauta e ouvinte se familiarize com as novas descobertas na área da teologia a respeito desse assunto. Por exemplo, tem um livro do Dr. Samuel Bacchiocchi intitulado Imortalidade ou Ressurreição. Neste livro ele coloca a opinião de quase 1000 eruditos evangélicos, protestantes e até mesmo católicos que não mais acreditam na imortalidade da alma porque compreenderam que a Bíblia apresenta o ser humano, a natureza humana, como uma natureza integral. Ou seja, só há consciência quando o corpo está unido ao espírito, ao fôlego de vida, para formar a alma vivente. Este livro é um livro muito interessante, né? Você pode adquirir com a editora Unaspress pelo telefone 18 3858 9000, né? O DDD 19 3858 9000. Seria um livro muito interessante para você adquirir e você saber também que grandes teólogos protestantes como John Stott, Clark Pinnock, não é? Aquele também Oscar Cullmann, uma das maiores autoridades do Novo Testamento, são teólogos que abandonaram a crença da imortalidade da alma, porque entenderam que a antropologia bíblica não permite esse tipo de coisa. Então, vamos voltar às origens bíblicas e não crermos nessas crenças espiritualistas que separam o corpo da alma. Muito bem, professor, muito bem. Eu tenho uma pergunta interessante aqui que chegou pelo nosso blog, que quem mandou foi o João Dias, de Campo Formoso, na Bahia, e ele diz o seguinte: em Apocalipse, fala que os tímidos não entrarão no reino dos céus. E ele diz, isso quer dizer que Deus não ama os tímidos? Mesmo que um tímido se batize, ele não entrará nos céus? Professor, esse texto aí está em Apocalipse mesmo? Ele não citou aqui o capítulo nem o versículo, isso está aí mesmo na Bíblia? E se estiver, realmente os tímidos não têm chance de entrar no céu? Que história é essa? Realmente a Bíblia fala, não é? No Apocalipse aqui, eu não estou achando o versículo agora, mas é no capítulo 22, fala realmente que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Mas aqui há um detalhe, o termo tímido aqui não se refere ao tipo de timidez que muitas pessoas têm, não é? Em aparecer em público ou se manifestar em público, não. A timidez aqui nesse contexto são as pessoas que são tímidas e têm medo de confessar a sua fé em Jesus Cristo. É disso que o texto está falando. Por quê? Toda pessoa que aceita Cristo como Salvador tem que confessá-lo como seu Salvador. Não é? Então a pessoa, por algum motivo, alguma pressão externa ou por algum, digamos assim, para não pagar mico, como diz a linguagem jovem, não confessa a Cristo como Salvador, é claro, a pessoa não tem como ser salva, porque ela não está aceitando, na verdade, a Cristo, não é? Então é essa classe de pessoas que não querem demonstrar uma aceitação pública pelo Salvador, é que o texto está se referindo. Muito bem, professor. Olha, hoje as perguntas estão chegando aqui, já está respondendo rapidinho, tem chance de a gente perguntar mais ainda, não é isso? Claro, Pois então, vamos lá, olha só, um monte de perguntas essa hoje. pergunta aqui está relacionada com o sábado. Na verdade, são duas perguntas pelo nosso blog. Então, com algum probleminha aqui no meu SMS que não está chegando pergunta, mande a sua pergunta aí, que de repente começa a chegar de uma vez. Mas olha lá, a primeira pergunta da Joelma, de São Paulo, é a seguinte: tenho 41 anos e ainda não pratico a religião nas igrejas adventistas, mas acompanho todos os programas pela TV, no canal 14 da Sky.
Queria mandar um abraço carinhoso a você que nos assiste aí pela Sky, canal 14. Obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Gostaria de saber se nos sábados nós adventistas devemos ficar só em oração sem fazer absolutamente nada, nenhum tipo de serviço. Não podemos sair, ir ao mercado, fazer compras. Poderia me dizer o que no sábado eu realmente posso fazer? A minha família é composta de 3 adultos e uma criança de 11 anos. O que é preciso fazer para nos batizar? Olha aí, professor. A gente vê a sinceridade das pessoas que estão aprendendo essas verdades que são apresentadas na TV Novo Tempo, aqui no programa Na Mira da Verdade, dessa Bíblia, desse livro sagrado. E elas começam a ter dúvida. Por exemplo, como é guardar o sábado? Olha só outra pergunta que chegou de uma criança de 11 anos de idade. Ela tem uma filhinha de 11 anos e aqui tem mais uma. Isis Portugal, e ela diz o seguinte: eu tenho 11 anos, sou de São Paulo e gostaria de saber se posso fazer prova na escola aos sábados e praticar esportes aos sábados. Por favor, responda. Preciso muito saber disso. Senhor Leandro e senhor Tito, abraços. Olha aí, uma criança, ou seja, as pessoas estão descobrindo verdades bíblicas e agora começam a ter dúvidas. Como é que a gente pode explicar aí para o nosso telespectador a questão da guarda do sábado, o que pode, o que não pode e o que nós devemos fazer se nós decidimos tomar a decisão ao batismo e o que é preciso fazer? Vamos lá atender essas pessoas sinceras e queridas. Antes eu consegui encontrar aqui aquele texto que fala dos tímidos, né? Ah, sim. É Apocalipse 21:8, tá? Não era o capítulo 22, como eu falei, é o capítulo 20, versículo 8. Capítulo 21, versículo 8, caso 21. telespectador e ouvinte queira conferir depois, tá? Ok. Então vamos conversar sobre essa questão bíblica do sábado. Veja bem, querido amigo, primeiramente, para você ser batizado, de acordo com a Bíblia, vou ler para você aqui o que você precisa para você ser batizado. Essa família que está conhecendo a mensagem bíblica, né, na Igreja Adventista, o que Deus requer. Vamos ler aqui Atos, capítulo 2, versículo 38. Diz o seguinte: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então esse aqui é um requisito básico, né? Você arrepende-se dos seus erros, aceita Cristo como seu Salvador e entrega o seu coração e a sua vida para Ele. Então esse é o requisito principal. Então se você está nesse processo, você já pode ser batizada, não é? Se você já sentiu isso no seu coração, claro que Deus já lhe chamou. Agora, observar o sábado ele tem que ser uma atividade agradável e prazerosa. Por quê? Antes eu advirto a você, amigo que nos acompanha, que o mundo cada vez mais secularizado vai dificultar a sua observância do sábado. Até mesmo no meio do religioso você vê pessoas dizendo que guardar o sábado não é uma questão tão importante assim. Por quê? Porque infelizmente até mesmo a religião está sendo secularizada. Agora, quando você vai à Bíblia, você percebe que em Isaías 58, Deus quer que a sua guarda do sábado seja prazerosa, deleitosa. E eu vou ler para você aqui o que está em Isaías 58. Isaías capítulo 58, versículo 13. Se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado, veja, não fala de domingo aqui. Certo? Então essa questão de guardar domingo no lugar do sábado é uma heresia, não tem embasamento bíblico para isso, né? Se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser, de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria. Olha que texto bonito. Aqui é dito que se nós considerarmos o sábado um dia de alegria, um dia de delícia, o Senhor será a nossa alegria. Por quê? O sábado é um momento para passarmos as 24 horas com Cristo. É claro que devemos adorar a Jesus e a Deus todos os dias da semana, mas nós não conseguimos adorar a Deus 24 horas do dia, 7 dias por semana, porque temos nossas atividades para nos mantermos neste mundo pecador.
Sabendo disso, Deus pediu que, além de o adorarmos todos os dias, que dediquemos um dia de 24 horas só para Ele. Quando você está na presença de Jesus no sábado, não fica difícil você saber o que fazer e o que não fazer. Você vai passar tanto tempo com Cristo e com as pessoas que você ama, que você vai fazer coisas legais no sábado. Por exemplo, o que o apóstolo Paulo gostava de fazer no sábado e que você pode fazer com a sua família? Olha aqui Atos 16:13. Recordo que isso aqui aconteceu décadas depois da cruz, mostrando que a lei de Deus não foi abolida pela cruz de Cristo. Mesmo depois da cruz, os apóstolos continuaram guardando o sábado e nunca guardaram nenhum domingo, não é? Atos 16:13 diz assim: no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Veja, Paulo não foi a uma sinagoga, foi para próximo da natureza, para poder adorar a Deus próximo de um rio, porque aquele era um momento agradabilíssimo de contemplar as obras do Criador e lembrar que ele não estava no mundo por acaso, mas porque um Criador o colocou ali. Então essa é uma maneira interessante de você observar o sábado. Além disso, eu recomendo leia Êxodo 20:10 e Neemias capítulo 13. São dois textos que vão lhe dar outras dicas interessantes, juntamente com Lucas 4:16 e Levítico 23, verso 3, a respeito da observância do sábado. Muito bem, professor. Bom, nós temos que ir para o intervalo, mas eu queria aproveitar para dizer para você aproveitar o intervalo e mandar as suas perguntas. Para você mandar um torpedinho SMS, mande para 12 9156 6972 e eu recebo ele aqui na hora. Ou então acesse o nosso blog e eu quero aproveitar e mostrar para você o nosso blog. Ó, esse aqui é o blog do Na Mira da Verdade, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver ali do lado direito, mais aqui embaixo, que tem aqui, ó, envie a sua dúvida. Não sei quantos conseguem chegar. Chega um pouquinho mais a câmera ali para o pessoal ver, mais de pertinho. Ali, ó, envie a sua dúvida, preencha o formulário e está dizendo aqui embaixo, ó, o programa está no ar. É só você preencher a sua dúvida e eu recebo ela aqui na hora, online, tá bom? Então acesse lá o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Além de você ver ali um monte de assuntos, artigos que são colocados aqui diariamente, semanalmente. O professor Leandro Quadros colocou esse aqui, ó, essa semana. Você e eu nunca viveremos sem um intercessor. Um assunto interessantíssimo que você pode acompanhar através do nosso blog ali do programa www.novotempo.com/Na Mira da Verdade. Aproveita o intervalo e dá uma navegada lá e vê um pouquinho da gente, tá bom? Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 21 horas e 34 minutos. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Um abraço todo especial para os nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo que acompanham a nossa programação ao vivo aí através da rádio também e que estão nos ouvindo. Um abraço especial a você que nos ouve aí. E não deixe de mandar a sua pergunta, hein? Você que está nos ouvindo aí na sua casa, no carro, dá uma paradinha aí, faz a sua pergunta e manda pra gente. E obrigado por vocês fazerem o programa acontecer. Eu também tenho um casal que eu queria mandar um abraço todo especial. É o Fábio e a Yara. Eu conheci eles esse final de semana lá na igreja do pastor Kleber e foi um prazer muito grande em saber um pouquinho da história dele. Professor, essa eu não te contei, vou te contar no ar aqui. Conta, meu amigo. O Fábio conheceu o nosso blog, conheceu o nosso programa e ele começou a se sentir incomodado ali com alguns assuntos. Ele era espírita e ele foi lá desvendar aquele curso bíblico que você tem ali no nosso blog sobre o espiritismo. Opa! E olha, ele contando a experiência dele, falou, olha, eu fui com todas as resistências, mas na 9ª lição eu não tive mais como não aceitar o que estava sendo falado ali. Mas e hoje sou feliz por ter compreendido o que eu aprendi ali. Então, o Fábio e a Yara, um abraço todo especial para vocês aí que acompanham o programa Na Mira da Verdade. E obrigado por dar esse testemunho para mim aí. Para mim foi assim um momento de muita felicidade em saber que o Espírito Santo tem usado o programa Na Mira da Verdade para alcançar os seus filhos espalhados em todo o mundo. Muito obrigado por você acompanhar o nosso programa também, viu?
Professor Leandro Quadros. Vamos lá, meu amigo. Rapaz, nós estamos falando aí de Elias, começamos falando no programa sobre a transfiguração, onde apareceu Elias e Moisés ali, né? E chegou uma pergunta interessante aqui que começa a nos trazer aqui algumas dúvidas. Olha só o questionamento. Primeiro, existe algum propósito para o arrebatamento de Elias? Porque a gente vê a diferença, por exemplo, Elias foi arrebatado, Eliseu viu Elias sendo arrebatado até o final numa carruagem de fogo. Diferente, por exemplo, de Jesus, que ao ser arrebatado, ao subir ao céu, simplesmente desapareceu. Todos viram e ele desapareceu. Agora, sabe por que esse questionamento que o nosso irmão está fazendo aqui? Né, que Elias viu ele subindo? Porque dá a entender de que parece que Elias não foi para o céu. Até inclusive citam alguns textos de crônica ali que os amigos de Eliseu saíram procurando Elias se não estava nas montanhas, enfim. Mas só que tem um texto na Bíblia intrigante que dá a entender de que Elias escreveu uma carta 5 ou 8 anos depois do seu suposto arrebatamento. Isso encontra-se em 2 Crônicas, no capítulo 21, o versinho 12. Professor, Elias foi ou não foi arrebatado? E outra, essa carta que ele mandou, que encontra lá em 2 Crônicas 21, 12, foi após o seu arrebatamento? Que história é essa daí, professor? Vejam bem, queridos amigos, muito boa essa pergunta. Primeiramente, 2 Reis capítulo 2 é muito claro, né, em dizer que Elias foi levado para o céu. O fato de os profetas ali procurarem Elias não significa que ele estava ali na terra, simplesmente foram procurá-lo porque não compreenderam, não aceitaram a princípio o que Eliseu falou. Eliseu falou, não, ele foi arrebatado. E para eles se certificarem de que ele foi arrebatado, saíram procurar para ver se não encontravam ele em algum lugar. E como ele não foi encontrado, ficou óbvio que o que o autor falou no capítulo 2 era correto. Elias foi para o céu, sim. Agora, essa carta de Elias aqui, ela parece ser escrita por ele depois que estava no céu, mas ela só parece, ela não foi realmente. Ô professor, qual é o texto aí? Você dá para ler para a gente aí, que eu não consegui abrir aqui? É 2 Crônicas 21, não é? Verso 12? Verso 12 diz assim, ó, então Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias que dizia, e aí vai toda a carta descrevendo, Tito, a repreensão a este rei, e vai do versículo 12 até o versículo 15. Ok. Só que essa carta aqui, queridos, tinha sido escrita por Elias antes de ele ir para o céu. Elias não ia mandar uma carta de lá do céu, e muito menos Elias estaria aqui no céu, aqui na terra ainda, sendo que a Bíblia já tinha dito que ele tinha ido. Então, é claro, essa carta aqui foi escrita antes de ele ir. E depois que ele já estava no céu, essa carta foi entregue, foi encontrada, mas ele já havia escrito essa carta. Então, isso os eruditos bíblicos são praticamente unânimes, né, em mostrar que pouco antes ali da subida de Elias ao céu, ele já tinha escrito essa carta. Então, não há nenhum problema aqui, nenhuma contradição com o segundo capítulo 2, com o capítulo 2 de 2 Reis, não é? Ok, professor, olha só o que chegou aqui no torpedinho SMS pra gente. Então, só os adventistas que vão para o céu, pois as outras religiões profanam o sábado, então, e estão adorando Deus em vão? É isso mesmo? Ou seja, professor, são só os adoradores do sábado que herdarão o céu? Só os adventistas, os judeus que guardam o sábado que herdarão o céu? É isso mesmo? Veja bem, essa observação do nosso telespectador, ouvinte, internauta, não é uma observação correta pelo seguinte, a Bíblia é muito clara em dizer em Efésios 2, 8 e 9 que a salvação é unicamente pela graça de Deus. Não é a obediência a qualquer um dos mandamentos que compra o meu direito ao céu. Agora, é claro, quando eu aceito a Cristo como meu Salvador e Ele me perdoa, a Bíblia fala em 2 Coríntios 5,17 que eu tenho que me tornar uma nova criatura. E neste processo de se tornar uma nova criatura, é claro que a lei de Deus, de acordo com Hebreus 8,10, ela é implantada no nosso coração. Agora, eu dizer para você que só quem guarda o sábado vai para o céu, isso é uma heresia, isso nem faz parte da teologia adventista, não é? Então, eu vou ver se eu encontro um livro aqui, eu não sei se esse livro está aqui agora, porque nós fizemos uma reformulação na nossa biblioteca
É um livro interessante que mostra o posicionamento adventista sobre a salvação de pessoas de outras denominações religiosas, porque muita bobagem, amigo telespectador, tem sido dita por aí. Não digo que você está dizendo, você que enviou o questionamento, mas muitos livros que falam do adventismo têm falado coisas assim sem cabimento, que tem que ter muita fé, muita má fé, inclusive, para acreditar. Eu queria ver se eu encontrava este livro aqui, mas talvez ele não esteja. Vamos dar mais uma procurada aqui, porque eu não desisto com facilidade. Qual que é o livro, professor? O livro é o livro Grande Conflito, de Ellen White. Vamos ver aqui, realmente não está aqui, infelizmente. Então, eu vou mencionar na página 447 ali do livro, a senhora Ellen White fala que a maior parte dos filhos de Deus está no meio protestante. E ela fala, inclusive, na página 449, se eu não me engano, que até mesmo no catolicismo, ou seja, também não guarda o domingo, há muitos filhos de Deus salvos pela graça de Cristo. Então, meu amigo, se alguém disse para você que só adventista vai ser salvo, essa pessoa está mais por fora que arco de barril, porque não é isso que a própria literatura adventista diz, tá bom? Se eu encontrar o livro logo mais, o livro no intervalo, eu vou pegar as páginas e leio para você os trechos, mas, a princípio, não acredito nessa história. Agora, é claro, uma coisa temos que observar, se Deus pede para você guardar o sábado, você tem que guardar o sábado. A sua adoração não está sendo vã por não guardar o sábado, mas ela não está sendo completa. Por quê? Deus diz claramente, né, que devemos considerar o sábado um dia deleituoso e santo dia do Senhor, de acordo com Isaías 58, 13 e 14. Então, se você quer ter uma adoração mais plena a Deus, aí sim você tem realmente que observar o sábado. Muito bem, professor, eu estou abrindo minha Bíblia aqui para fazer uma pergunta para você. Ela encontra-se em Salmo 139, os versos 14 e 16, de 14 a 16, que diz o seguinte, a pergunta do nosso amigo pelo Twitter, você que participa com a gente através do Twitter, muito obrigado pela sua participação, tem muita gente conectada com a gente aqui no Twitter, muita gente que está ligadinha com a gente. Eu queria fazer a pergunta aqui do Moroni. Moroni, mais uma vez, está participando do programa e a pergunta dele agora está na mira da verdade. Olha só, a pergunta dele é o seguinte, professor, nós já existíamos antes de nascer, de acordo com o Salmo 139, de 14 a 16? E esse texto comprova a pré-existência humana, ou seja, um mundo pré-mortal? É isso mesmo, professor? O que está falando aí? Vamos ver o que está escrito aqui em Salmo 139, deixa eu ver onde é que está aqui, Salmo 139, o verso de 14 a 16. Na linguagem de hoje diz o seguinte... Pode ler, Tito. Eu te louvo porque deve ser temido, tudo o que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Como que a gente pode entender isso aqui, professor? Aqui está comprovando que existiu uma vida como que diz aqui, pré-morte, uma vida pré-mortal? Que história é essa, meu amigo? Na verdade, amigo, olha, teve uma expressão no verso 15 que você leu que já deu a resposta. Sim. Do texto. Ali diz que os olhos de Deus viram Davi quando ele estava sendo formado no ventre da mãe dele. Certo. Então aqui fala do processo de embriologia. Davi está falando assim, que Deus me conhece tão bem que Deus já me conhecia desde o momento que eu estava na barriga da minha mãe. Não tem nada aqui no texto de uma pré-existência humana, né? Não tem a Bíblia, esse texto não suporta isso. Temos que forçar muito o texto para o texto dizer uma coisa dessas. Aqui está falando que Deus conhece o ser humano, né? E aqui Davi está falando assim, Deus me conhece. Tanto que no verso 15 fala assim, meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, não é? No ventre da minha mãe. Então o texto fala disso, não tem nada a ver com pré-existência da alma. Ok, e ainda pelo Twitter, a Aline Rafa está participando, não sei se é pela primeira vez, enfim. Ela diz o seguinte, é
verdade que as crianças vão direto para o céu por causa da idade e da razão? Como Nada será no a ver céu? isso. Haverá homem, mulher, sexo, filhos? Ela está querendo saber sobre a vida lá no céu, professor. E com relação às crianças vão para o céu direto por causa da idade? Como é que é isso aí? Não é assim, queridos. Não é assim pelo seguinte, olha, Salmo 51, versículo 5 diz assim: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Veja, o ser humano já nasce pecador, porque ele já nasce afastado de Deus e porque geneticamente ele já herdou as tendências pecaminosas dos seus primeiros pais, Adão e Eva. Então essa história de que criança não tem pecado, isso não é verdade. A criança já nasce pecadora, ela não pratica os atos pecaminosos, é claro, enquanto nasce, mas pecado não é só ação, pecado é uma condição interna, é você já nascer separado de Deus. Agora é claro que as criancinhas vão para o céu. De acordo com Mateus 19, 14 e 15, Cristo fala assim: deixem vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Mas são crianças que aceitaram a Cristo como Salvador pessoal, de acordo com a sua idade infantil. O ser criança não garante ninguém no céu. O que garante o indivíduo no céu é Jesus Cristo. Temos que colocar na nossa mente que existe só um meio de salvação, e é a fé em Jesus Cristo, não tem outra maneira. Então, independente da idade, a pessoa tem que aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador, se ela quiser estar no céu. Muito bem, professor. Me diga uma coisa, olha só a pergunta que chegou aqui pelo nosso blog. Quem mandou foi o Marcos Vinícius, de Camaçari, na Bahia, e ele diz o seguinte: existe o terceiro céu? Porque eu ouvi um pastor falar que quando morremos, ficaremos em um lugar esperando a volta de Jesus. Professor Leandro Quadros, da onde que tiramos isso daqui? A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Existe um terceiro céu e quando morremos a gente vai por um lugar, um primeiro, segundo céu e fica esperando a volta de Jesus para então subirmos para o céu mesmo? Que história é essa? Olha, essa pergunta, amigo Tito, é interessante, porque essa expressão é mencionada pelo apóstolo Paulo aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 4. Então, Paulo falando dele mesmo, quando ele teve uma visão profética, ele fala assim, no verso 2: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Então, a que Paulo está se referindo? Realmente, o terceiro céu é o paraíso, tanto que no versículo 4 é dito o seguinte: foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Então o verso 2 menciona terceiro céu e o verso 4 menciona o paraíso. Aqui não está dizendo que a pessoa quando morre vai para este local, mas simplesmente que Paulo teve uma visão em que ele foi até esse terceiro céu. O que é o terceiro céu? É o paraíso. Agora, qual é o primeiro e o segundo? O autor bíblico tinha em mente o seguinte: o primeiro céu é o céu atmosférico, o segundo céu é o céu estelar e o terceiro céu é o paraíso. Certo? Então, aqui menciona-se realmente que Paulo teve uma visão profética em que ele se encontrou no paraíso e lá ele recebeu revelações de Deus. Entretanto, querido amigo, o que o seu pastor falou não está correto em dizer que a pessoa quando morre vai para o terceiro céu ou para algum lugar intermediário aguardar a ressurreição. Por quê? Não está correto porque nós lemos, por exemplo, no Salmo capítulo 6, verso 5, um texto muito interessante esse aqui, que fala que pessoa alguma quando morre vai para o céu. A Bíblia ensina que a única forma de uma pessoa voltar a ter consciência depois da morte é através da ressurreição, que ocorre na segunda vinda de Cristo, né? De acordo com 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Então o Salmo 6, verso 5, diz o seguinte: quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Como que uma pessoa poderia estar num lugar intermediário aguardando a ressurreição, se o Salmo 6, verso 5 afirma que quem morre não se lembra de Deus?
É claro que se a pessoa estivesse no terceiro céu ou em qualquer outro lugar intermediário, de quem mais ela iria lembrar era de Deus, porque estar agradecida por Deus estar reservando-a para a ressurreição. Só que o texto diz que quem morre não se lembra de Deus, por quê? Eclesiastes 9, 5 e 6 responde, meu amigo. E aí é importante que você passe esses textos para ajudar o seu amigo pastor a entender a posição bíblica sobre o assunto. Eclesiastes 9, 5 e 6 fala assim: porque os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito tempo desapareceram. Nunca mais serão parte em nada do que acontece debaixo do sol. E aí o verso 10 complementa: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Então a Bíblia é clara: a morte é um estado de inconsciência até a volta de Cristo. É por isso que a pessoa, quando está morta, diz o Salmo 6, verso 5, não conhece a Deus. Ela não se lembra de Deus. Por quê? Porque ela está inconsciente. Então, leve esses textos para o seu pastor e com certeza, sendo ele uma pessoa sincera, ele vai ler isso na palavra e vai aceitar da maneira como a palavra está revelando. Muito bem, professor. Bom, para você participar do nosso programa, basta você mandar um torpedo SMS para 12 9156 6972. Eu recebo nesse aparelho aqui na hora. Ou então você pode acessar também o nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade, ou ainda através do nosso Twitter. Nosso Twitter é @na mira da verdade, tá bom? Participe do nosso programa, mande as suas perguntas, mande os seus questionamentos, tá? Bom, eu tenho algumas perguntinhas aqui, mas antes de fazer essa pergunta, eu queria mandar um abraço para os nossos telespectadores, aos nossos queridos irmãos da Igreja Batista que nos acompanham aqui, mandando as suas perguntas, da Igreja Presbiteriana, da Igreja Assembleia de Deus, dos Testemunhos de Jeová que participam do programa, da Igreja Cristã do Brasil. Um abraço todo carinhoso aos nossos irmãos espíritas que estão também aprendendo sobre a Bíblia aqui com a gente, mandando suas perguntas, mandando seus questionamentos. Eu queria dizer que o programa Na Mira da Verdade tem o objetivo de apresentar a Bíblia Sagrada. O nosso objetivo é apresentar a Bíblia Sagrada. Tudo que nós falamos aqui é baseado exclusivamente na Palavra de Deus. Não é a opinião do Leandro Quadros, não é a opinião do programa Na Mira da Verdade, não é a opinião da TV Novo Tempo, mas sim da Bíblia Sagrada. E todas as respostas aqui são fundamentadas na Palavra de Deus. Por isso, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser, participe do programa e aprenda junto com a gente. Nós estamos aprendendo todo momento. Eu costumo dizer que esse é um livro, é o nosso manual de sobrevivência. A gente precisa saber estudar esse livro, que é a Palavra de Deus, para que a gente possa viver melhor nesse mundo de pecado que nós vivemos, não é? Portanto, participe mandando as suas perguntas. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e por já participar, porque tem muita gente mandando as perguntas. E essa pergunta aqui, que chegou pelo torpedinho SMS, é a seguinte, professor: a Igreja Adventista não fala em línguas, ela tem o Espírito Santo? Essa é a pergunta, professor. A Igreja Adventista, pelo que a gente sabe, não fala em línguas. Quer dizer que ela não tem o Espírito Santo? É isso mesmo? Pois veja bem, querido telespectador, nós podemos fazer essa pergunta de uma outra forma. Em Mateus 3, 16 e 17, quando Cristo foi batizado, ele não falou em línguas. Então Cristo não tinha o Espírito Santo? Nós precisamos entender corretamente o que é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo realmente é você receber uma capacitação sobrenatural do Espírito para você poder viver a vida de santificação. Quando você aceita Cristo como Salvador e é batizado nas águas, você também é batizado com o Espírito Santo. E a partir desse batismo com o Espírito Santo, você tem poder para você ter uma vida cristã de qualidade. Entretanto, o batismo com o Espírito Santo não é necessariamente acompanhado do dom de línguas. Nós não podemos esquecer de uma coisa: o dom de línguas, como o próprio nome diz, é um dom. E de acordo com 1 Coríntios,
capítulo 12, verso 11, quem escolhe este dom é o Espírito Santo, não somos nós. Então você lê 1 Coríntios 12, 11 e é dito o seguinte: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Ele escolhe o dom. E por isso, as pessoas que dizem assim, eu tenho que ter o dom de línguas para eu evidenciar que eu tenho o Espírito Santo, na verdade estão querendo fazer o papel do Espírito, porque é Ele quem escolhe. O próprio Paulo ensinou que nem todas as pessoas falam em línguas. Por exemplo, você lê aqui 1 Coríntios, no capítulo 14, e ele diz o seguinte: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Veja, ele até coloca o dom de profecia como estando acima do dom de línguas. E tem que ser assim, amigo, porque nem todos vão ter os mesmos dons espirituais. Já pensaram se todos fossem pregadores? Se todos falassem línguas? Se todos tivessem o dom de curar? Aí iriam faltar pessoas para desempenhar outras funções na igreja. Então perceba, o dom de línguas, ele é um dom que Deus dá, um dom evangelístico. Quando você lê, por exemplo, Atos no capítulo 2, você percebe que o dom de línguas foi dado com propósito evangelístico. Em Atos capítulo 10, o dom de línguas foi dado para Deus mostrar que até mesmo os não-judeus receberiam o Espírito Santo. E em Atos 19, o dom de línguas foi dado quando as pessoas foram batizadas para que elas pregassem o evangelho na região da Ásia, de acordo com Atos 19, versículo 10. Mas não tenhamos em mente que toda pessoa batizada com o Espírito Santo tem que falar em línguas, porque isso é um dom espiritual escolhido pelo Espírito Santo. O que identifica uma pessoa como sendo batizada pelo Espírito não é o falar em línguas. O que identifica é o fruto do Espírito, que é composto por 9 qualidades de caráter, como podemos ler em Gálatas 5, 22 e 23. E aí nós vamos ler esse texto para, a princípio, finalizarmos essa resposta. Gálatas 5, 22 e 23. Aqui está a evidência de quem tem realmente o Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É através disso que uma pessoa é identificada como tendo o Espírito Santo. Agora, a Igreja Adventista, eu conheço até mesmo uma amiga cantora, ela esteve num outro país, cantando as suas músicas, o seu CD, e um feiticeiro foi até a programação e ouviu-a cantando, e ele entendeu perfeitamente o que ela estava falando. Então, quando Deus acha necessário, o dom de língua se manifesta na Igreja Adventista, mas sempre com um propósito evangelístico, como de Atos 2, e não uma barulheira, uma coisa que ninguém entende. Então, vamos entender corretamente o assunto e lembrar que mesmo que nós não falemos em línguas, se temos o fruto do Espírito de Gálatas 5, nós temos o Espírito Santo conosco. Muito bem, professor. Com essas respostas, nós chegamos ao final de mais um programa Na Mira da Verdade. Eu queria agradecer aí aos nossos telespectadores que mandaram mais de 400 perguntas para o nosso programa agora. Muito obrigado pela participação de vocês. Continuem mandando suas perguntas, que a qualquer momento a sua pergunta vai estar na Mira da Verdade. E, professor, a gente se encontra semana que vem. Obrigado mais uma vez pela sua participação e as excelentes respostas baseadas exclusivamente na Palavra de Deus. Muito obrigado, professor. Obrigado, meu amigo Tito, pela sua amizade de sempre, pelo seu carinho. Obrigado, amigo telespectador e amigo ouvinte, por você ter feito o programa de hoje. Para nós é uma honra muito grande ter você conosco. E nunca esqueça, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia somente terá coragem de lhe responder. E saiba que aqui no programa, sempre as suas dúvidas, sempre os seus questionamentos vão estar na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!